Como Destruir um País? Uma aventura socialista na Venezuela, por Marcelo Suano, parte 2. Uma crônica da violência. Alavanque os medíocres. Sem medíocres no poder, não há como destruir um país. O questionamento vivido por Nicolás Maduro começou exatamente no momento em que ele substituiu interinamente Hugo Chávez, quando este, após vencer o pleito eleitoral de 2012, adoeceu. Foi removido para Cuba e lá ficou durante semanas, até ser transportado novamente para a Venezuela. A partir de então, Maduro continuou, mas porque tentaram esconder a real condição de Chávez. Porém, não houve mais como negar que ele estava morto. Maduro era o vice-presidente escolhido pelo comandante, já que, no sistema político venezuelano, o vice-presidente não é eleito, juntamente com o presidente, mas indicado por este após tomar posse, como se fizesse parte da equipe ministerial. Ao ser erguido ao posto interino enquanto esperava o retorno de Chávez, que estava em Cuba, Maduro recebeu contraposição e questionamentos de todos os setores. Bolivarianos julgavam-no fraco e possivelmente escolhido por Chávez por receio de que o cargo ficasse nas mãos de alguém com condições e histórico para lhe fazer frente. Na época, Diosdado Cabello, que hoje está na Constituinte e foi presidente da Assembleia Nacional, era citado como um dos nomes fortes do bolivarianismo. Exercia cargo elevado e tinha uma biografia expressiva, pois ficara com Chávez desde a tentativa de golpe que ele tentou dar em 1992. Em síntese, era uma figura histórica, tinha currículo, tinha uma percepção sobre o que era e o que deveria ser o bolivarianismo e poderia ser capaz de exercer uma liderança com alta probabilidade de produzir seguidores, embora não fosse detentor do carisma que Chávez tinha. Maduro, pelo contrário, tinha o que o presidente mais desejava, era fraco, mediano, sem grande expressão, ascendeu pelos quadros do partido e em sua atuação como sindicalista. Por ser considerado como menos provido de destaques, tanto intelectualmente quanto em termos biográficos, não tinha condições de se realçar em quaisquer cenários nos quais Chávez estivesse presente. Como em toda a experiência de liderança carismática, a exercida por Chávez para se preservar exigia que fosse constantemente retroalimentada, ou seja, exigia que o líder apresentasse apenas a si como modelo, como referência para o povo, que fosse visto como o único portador da chave que abre os caminhos e o condutor do processo histórico. Perfis como esse de Maduro são necessários, senão a dominação carismática não se mantém. Nesse sentido, quando ela se instaura sobre uma sociedade, já se espera que, cedo ou tarde, surgirá o problema da sucessão, pois dificilmente estará ativo alguém com capacidade real de substituir o líder amado pelo povo. Certamente os mais habilitados a serem líderes serão afastados, constrangidos, impedidos de ascender e isolados, exatamente para que não possam fazer sombra ao líder supremo. Normalmente, aqueles que receberam os holofotes e chances reais de comandar politicamente são os vistos como limitados por ele, os que não produziram relação direta com a sociedade e não têm empatia com o povo, ou, na realidade, são apenas os incompetentes que ascendem para depender de quem os elevou. Essa característica, inclusive, é a mais visível, pois o comum é que subam ao lado do líder pessoas menos dotadas de condições de liderança, capacidade discursiva, aptidão administrativa, aptidão intelectual, quando não aqueles que se contentam e até sentem satisfação em se abrigar à sombra de alguém que tenha força de liderança. A dominação carismática gera esse tipo de coisa, lideranças se cercando de pessoas limitadas para que não sejam confrontadas e sucessões fracassadas porque não há como aparecerem indivíduos que exerçam uma função que depende essencialmente e mais especificamente da atual relação afetiva, da empatia que se criou entre o líder e os liderados.
Em casos como o que se deu na Venezuela, em que Chávez escolheu como sucessor imediato alguém que não tinha admiração e respeito dos demais seguidores, menos ainda empatia com o povo, e este teve de assumir com a morte prematura daquele que o guindou ao cargo. É mais que esperado que, desde o momento em que ascendeu ao posto, ele passasse a receber a contraposição de todos. Da mesma forma, e exatamente por isso, é que durante o seu exercício governamental suas ações foram apenas para se defender e para tentar se manter no cargo. Indiferente às necessidades sociais, aos desejos do povo, à administração eficiente da coisa pública e à aplicação de um programa de governo coerente. A subida real de Maduro, no entanto, veio de um golpe do destino, a morte de Chávez, que não se esperava que ocorresse de forma tão brusca. Porém, destaca-se, foi o próprio presidente morto quem preparou o campo para a confusão que ocorreria neste mandato de Maduro, em especial durante a batalha das eleições presidenciais ao longo de 2012. Diga que a eleição é importante, mas, no fundo, saiba que a despreza. Para ser reeleito, Hugo Chávez usou de todos os caminhos possíveis para impedir o que parecia ser impossível, que a oposição conseguisse derrotá-lo, já que havia muitas suspeitas de que ela tinha condições reais de fazê-lo. Um sério indicativo disso foi, inclusive, a vitória do seu partido, o PSUV, nas eleições legislativas de 2010, que só ocorreu porque houve certa reengenharia na distribuição de mesas, sessões e zonas eleitorais, fundindo zonas ou fragmentando-as de maneira calculada para que não existisse dúvida de que o partido governista vencesse. As campanhas foram polarizadas, com o presidente, especialmente ele, fazendo todos os tipos de acusações contra os opositores. Acusava-os de mentir, de receber influência externa, financiamento dos Estados Unidos da América, de serem representantes do narcotráfico. Além disso, usou de todos os meios para impedir que a oposição fizesse campanha. Por exemplo, interrompia o horário de propaganda eleitoral dos opositores para colocar no seu lugar a fala do presidente, apresentando ao povo suas ações administrativas. Complementarmente, não havia pesquisas confiáveis. Às vezes, os responsáveis por elas não apresentavam dados e índices corretos, pois estavam associados ao governo e trabalhavam em regiões já certas como favoráveis ao chavismo, ou deformavam metodologicamente a pesquisa de outra maneira. Mas, principalmente, não havia como conseguir um retrato fiel do eleitorado, já que muitos entrevistados tinham receios de se pronunciar, ou, quando o faziam, respondiam de forma a não correr riscos, respondendo sempre favoravelmente ao presidente. Assim, ao longo de todo o ano de 2012, sempre que se tocava no tema das eleições presidenciais que ocorreriam em outubro, os índices apontavam uma vitória com grande margem de votos favoráveis à reeleição de Hugo Chávez. No entanto, quando os números apareciam, surgia no ar uma dúvida enorme, pois todos se questionavam como poderia haver tanta diferença se as eleições legislativas de 2010 haviam apontado que os opositores estavam cada vez mais fortes, diante de uma crise que estava aumentando. Provavelmente, os números para a oposição estavam na casa dos 40% da preferência do eleitorado, bem próximo da metade se já não houvessem ultrapassado o governante. Esses questionamentos, no entanto, eram abafados pela propaganda do governo, pelos comerciais de TV, pelos encontros de Chávez com a população, nos quais ele realizava verdadeiras peças teatrais. Como exemplo de pesquisa eleitoral, em uma realizada entre os dias 23 e 27 de julho de 2012 pelas agências Instituto Venezuelano de Análise de Dados e Interlaces, e anunciada no dia 5 de agosto pelo jornalista e ex-vice-presidente venezuelano Vicente Rangel, na cadeia de televisão TVN, foi dito que Hugo Chávez se mantinha muito à frente do candidato opositor Henrique Capriles.
Pelos resultados dessa consulta, em que foram entrevistados 3.851 pessoas, Chaves estava em média com 31,4% à frente do segundo colocado. Porém, a pesquisa se deu nos estados de Iaracuí, Anzoátegui e Cogedés, onde havia 3 governadores do Partido Socialista Unidos de Venezuela, o PSUV, partido de Hugo Chávez. Em Iaracuí e Cogedés, Chaves detinha 65% e 60%, respectivamente, contra 21,8% e 32% de Capriles. Segundo o IVAD, em Anzoátegui, pela Interlaces, ele alcançava 49% contra 26% de Capriles. Também foram apresentadas pesquisas de avaliação de sua administração nos mesmos lugares. Em Iaracuí, 85,5% a consideravam positiva. Em Anzoátegui, o resultado apresentou 66% e em Cogedés o índice foi de 84%. Observadores apontaram na época que os saldos favoráveis ao presidente certamente estavam sendo definidos pelo controle que o Estado tinha sobre a sociedade, bem como pelo controle que Chaves tinha sobre os poderes e instituições do Estado venezuelano. Além disso, havia também o controle do governo sobre a imprensa, ressaltando-se ainda que eram pesquisas feitas em lugares com governadores bolivarianos no poder. Especularam também que o presidente tinha contado com um intenso e competente conjunto de profissionais de marketing político que o auxiliavam em seus discursos para anular as críticas. Um exemplo dessa condução estratégica do discurso ocorreu no reconhecimento dos erros administrativos que poderia ter cometido. O objetivo era esvaziar as acusações que receberia na campanha e centrar foco na reivindicação de mais tempo para terminar a tarefa que iniciara. Em seu 8º comício eleitoral, por exemplo, ele afirmou, aspas, às vezes não fomos eficientes em dar as respostas às necessidades do povo. Eu me comprometo que o próximo governo será melhor que este que está para terminar. Ele e seus assessores acreditavam que essa forma de conduzir o argumento seria capaz de anular as acusações de Capriles, como a de que os recursos venezuelanos tinham sido usados para o exterior, ao invés de aplicado no país, tal qual ele dizia. Utilizamos a Venezuela, no caso, o governo Chaves, os recursos para arrumar os rumos de outros países, para dar emprego a outras pessoas em outros países. Esse governo tem a Venezuela em ordem alfabética. Primeiro a Argentina e os demais países. Além disso, Chaves era orientado a dizer que o setor da imprensa, que ele ainda não havia conseguido controlar, era o responsável por não informar corretamente e não divulgar as obras feitas pelo seu governo ao longo dos anos. Declarava em campanha eleitoral, aspas, os meios de comunicação só obedecem aos interesses de seus donos, que são da direita. Devemos continuar dando a conhecer a obra da Revolução. A isso ele chamava de grande déficit comunicacional. Era também uma forma de responder às acusações de Capriles sobre o controle dos meios de comunicação. Da mesma maneira, ao acusar a imprensa ainda não controlada, ele tentava invalidar as denúncias e solicitações do opositor ao Conselho Nacional Eleitoral, para que este regulasse as transmissões simultâneas e obrigatórias de rádio e televisão, pois, de acordo com Capriles, as declarações de Chaves nesses programas tinham fins eleitorais, ou seja, o tempo de propaganda do governo estava multiplicado em relação ao da oposição. Analistas na época apontavam que o presidente tinha a maioria das intenções de voto, mas não conseguiam avaliar nem medir a real diferença que existia, nem se ela poderia ser revertida, pois, segundo tinha sido indicado por muitos observadores internacionais, as informações eram fragmentadas, estavam sob controle, da mesma forma que as pesquisas anunciadas podiam estar sendo direcionadas.
Também havia um risco elevado de o presidente estar recebendo apoio indevido e mesmo externo. E um exemplo foi a acusação de que os chefes de Estado do Mercosul tiveram como objetivo impactar em sua eleição ao votarem pela inclusão da Venezuela no bloco regional. Por esse conjunto de razões, não dava para construir cenários precisos, mas apenas estimar que Chávez realmente estava na frente devido ao grupo de fatores que o favorecia. Embora, deve-se destacar, também fosse admissível uma alavancagem da oposição tal qual ocorrera nas eleições legislativas, pois, afinal, as informações eram imprecisas para medir se era real a fraqueza dos opositores, conforme o governante ficava declarando. Apesar dessa imprecisão toda, ninguém acreditava que Chávez perderia, pois eram desproporcionais as vantagens materiais e os controles institucionais que ele tinha, algo que lhe permitia ter domínio sobre a sociedade. Na reta final da campanha eleitoral, por volta do mês de setembro, estava sendo questionada a situação privilegiada de Hugo Chávez, que se mostrava com ampla vantagem ao longo do mês anterior. De acordo com dados apresentados pelas análises de intenção de voto, o comandante ainda mantinha uma margem expressiva de pontos à frente do seu concorrente opositor, Henrique Capriles. Mas já surgiam institutos apontando o empate técnico entre os dois, até mesmo com ligeira vantagem para Capriles. Contudo, não havia garantia sobre os números apresentados, devido à incerteza sobre os trabalhos dos variados institutos, mas também, principalmente, graças à forma como a política vinha sendo conduzida no país. Ninguém tinha como certificar qual a verdadeira margem da vantagem de Chávez e, por isso, estava óbvio que sua situação não era tranquila. As ações políticas dos bolivarianos eram de confronto físico, tal qual ocorre ainda hoje, algo que mostra ser a violência na Venezuela uma característica não do governo atual, mas sim do regime ao longo das 2 décadas em que veio se construindo. Naquela campanha de 2012, por exemplo, os grupos se confrontavam diretamente nos comícios e passeatas, com ameaças de mortes diretas para o candidato da oposição, além de brigas entre partidários de ambos os competidores. O uso de militantes para brigar durante os comícios do opositor era tão corriqueiro e tão metodológico para os bolivarianos que era possível comparar o procedimento usado pelo grupo do presidente com aquele adotado pelos fascistas nas décadas de 20 e 30 do século XX. Quando partidários invadiam e impediam comícios, faziam ameaças aos candidatos opositores e brigavam durante os discursos dos candidatos para impedir que lhes fosse dada a palavra. Detalhe: essa descrição é exata para os 2 momentos, fascismo na Europa nos anos 20 e 30 do século XX e eleições venezuelanas de 2012, e também é válida para hoje. Essa técnica de impedir o outro de se pronunciar estava sendo usada em todos os campos, momentos e situações, nos comícios, nas redes de rádio e TV, com interrupção forçada na propaganda eleitoral, nas reuniões da oposição, nos discursos em lugares públicos, nas palestras de opositores e etc. Um exemplo foi quando o governo interrompeu a transmissão de um evento do qual Capriles participava, substituindo-a por pronunciamento presidencial em rede nacional de rádio e TV com duração de 2 horas, como forma de impossibilitar a manifestação política do opositor. Ao longo dessas horas, ele fez propaganda sua sobre um programa para comemorar a inauguração do ano letivo no país, quando entrou em contato com crianças para que estas lhe agradecessem pela escola, pelo material escolar e etc. Capriles imediatamente se manifestou no Twitter declarando, aspas, cadeia de rádio e TV para a lorota continuar caindo em cima dos venezuelanos a 20 dias da eleição. Além disso, declarou que sua proposta criticava a Revolução Socialista de Chávez, aspas, minha revolução é que você tenha água, luz, emprego. Essa é a minha revolução. Em vez de, aspas, revolução, haverá evolução.
Tais frases e ideias que estavam sendo ditas naquele evento não podiam ser divulgadas. Daí as ações violentas e os cortes de pronunciamento que sofreu. Declarou ainda que sua intenção era melhorar os vários problemas que vivia a Venezuela e não o mundo, numa alusão direta ao fato de que Chávez usava o dinheiro do país para emprestar aos aliados socialistas pela região. Aspas. Tantos problemas que vemos na nossa Venezuela. Vocês imaginem que eu chegue como presidente e lhes diga para esquecerem da água, da luz, do emprego? Não, isso não é importante. Aqui o importante é a paz do planeta, é salvar a espécie humana. Os opositores se irritavam com a atitude do presidente e o acusavam de estar usando de meios inadequados para impedir o crescimento do outro candidato. Tanto que, desde o dia 1º de julho, data de início da campanha até aquele momento, Chávez já tinha mais de 70 horas de propaganda, dados apresentados pelo Boletim Alerta Eleitoral de Organizações Sociais Venezuelanas, sem ter sido impedido pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE. Ou seja, ele tinha conseguido esse tempo desproporcional devido à possibilidade do uso da máquina pública. A então presidente do CNE, Tibisay Lucena, afirmou que o órgão não poderia regulamentar as redes sociais convocadas pelo governo, apesar de ser a sua instituição a responsável pela regulamentação do processo eleitoral do país, algo que demonstrava a total submissão do poder eleitoral, um dos 5 poderes do Estado venezuelano, executivo, legislativo, judiciário, cidadão e eleitoral, ao poder executivo. Os destaques do presidente e de seus partidários ao candidato opositor foram aumentando. Estimulou-se a veiculação de denúncias de corrupção na campanha de Capriles, tanto que houve o afastamento de um dos assessores do concorrente por supostamente ter recebido dinheiro de um empresário que pediu apoio a ele. Capriles negou a corrupção, mas afastou o acusado e declarou, aspas, o tempo nos dará a razão, o tempo nos permitirá deixar as coisas claras e, como toda tempestade, no começo é muito dura, mas depois chega a calmaria. Sempre a verdade sai na frente. Reticências, não há nada de mal, de irregular em receber dinheiro. É a dinâmica eleitoral pedir apoio eleitoral. Infelizmente, Capriles deveria estudar também um pouco os ditados populares russos. Nesse exemplo da tempestade, não se diz que depois da tempestade vem a calmaria. É um povo reconhecido pela sua capacidade de sobrevivência e que sempre olha o mundo de forma mais dura. Para o russo, todos devem estar sempre preparados diante da crueza da realidade e, como o mundo é cruel, ele sempre espera que, ao invés da bonança ou calmaria, aspas, depois da tempestade, o que vem é a enchente. Parece que é o que vem ocorrendo na Venezuela de 2012 para cá. E olha que a tempestade ainda não acabou, e uma nova começou em janeiro de 2019. Após a apresentação de um vídeo sobre o acontecimento em entrevista coletiva, Capriles afirmou sobre Galdeira, o acusado de corrupção que, aspas, ele não tem o direito de utilizar meu nome e nenhuma pessoa tem o direito de utilizar meu nome para obter benefícios pessoais. No entanto, o caso passou a ser usado de forma intensa pela equipe de Chávez, que, independentemente de ter abusado da máquina pública para fins eleitorais pró-presidente, foi ao CNE pedir investigação. Acusaram que houve casos de suborno, corrupção e forma irregular de financiamento de campanha. Ressalte-se que, pelo que tinha sido divulgado, o responsável pela entrega do dinheiro do suborno, o Caixa 2, foi um enviado de um empresário próximo ao chavismo, algo que deixava a situação ainda mais confusa. O que importava era existirem acusações e alguns fatos que permitiram a ativação do CNE contra a oposição, situação que não acontecia quando se tratava de ações e denúncias contra o presidente. Henrique Capriles, brigando com as armas que tinha, ficou constantemente desafiando Chávez para um debate público, mas este se recusou-se a participar de qualquer enfrentamento direto, com riscos de se ver constrangido a responder às questões mais complicadas a respeito da longa crise que seu governo trouxera.
ainda mais adiante do fato de ele sempre alegar que havia mudado o país. Além disso, estava na pauta da discussão que ele tinha levado a Venezuela à perda de investimentos externos, bem como diminuído os investimentos públicos para diversificação da malha industrial, sem contar que tinha transformado o Estado venezuelano em um aparelho para o assistencialismo, com a criação de uma estrutura autoritária e antidemocrática de governo, e baseado a economia praticamente apenas no petróleo. O maior agravante se dava pelo fato de ter gerado tal destruição apesar do longo tempo que teve para concentrar esforços, recursos que fluíram de forma intensa devido ao alto preço do petróleo na primeira década do século XXI, e realizar investimentos no país. Ao invés de fazer isso, dedicou-se a projetar o poder da Venezuela na região, a espalhar a ideologia para os vizinhos e a fazer uma política externa completamente fora das reais condições venezuelanas. Um país pobre, exportador de commodities e constantemente em conflito interno. Ou seja, não há como pensar que a crise que hoje vive a Venezuela decorre do que está acontecendo nesse momento. Isso não é real. Antes de Maduro chegar ao poder, o cenário era o mesmo, apenas não tão caótico. E já naquele momento da reeleição do comandante, as críticas que se faziam ao governo e ao bolivarianismo eram iguais às que Maduro recebia até a convocação da Constituinte e continua recebendo depois dela. Da mesma forma, também se reproduz o comportamento do governante de apenas desqualificar os opositores em vez de debater propostas. Afinal, o exercício da política para os bolivarianos se mostrou ser desqualificar e calar o outro, por quaisquer meios que estiverem em suas mãos. Como exemplo, ao longo de várias chamadas e discursos, Capriles declarava que, aspas, os venezuelanos gostariam de escutar um debate sobre propostas. Os venezuelanos não querem ouvir insultos. Ou indagava, aspas, qual é o problema? Pergunto ao candidato do governo de fazermos uma horinha de debate em rede nacional de rádio e televisão, com cada um apresentando seu programa, sua proposta, afirmando, aspas, são vocês, apontando para o povo para o qual discursava no bairro de Petare, subúrbio de Caracas, que devem decidir se vocês que precisam escutar e comparar. Eu tenho uma proposta para cada um dos problemas. Não tenho interesse em aprofundar um projeto político, o que me interessa é construir uma Venezuela melhor. Mas isso não surtia efeito, pois as respostas de Chávez eram apenas de recusa pela desqualificação do candidato opositor. Declarava-o como insignificante, em suas palavras, Capriles, aspas, não é nada, e não tinha propostas. Chávez sempre adotou a postura de proximidade com o povo para intensificar o seu carisma, tática que lhe garantiu acesso direto às camadas mais pobres da população, a qual lhe dava a sustentação eleitoral. No entanto, ao longo dos últimos anos, até aquela eleição, mesmo que ele tivesse obtido alguns significativos sucessos em programas sociais, os fracassos econômicos, a queda da produção industrial, os problemas da Petróleo de Venezuela S.A., PDVSA, o desabastecimento da população e as acusações de perseguição política e atentados aos direitos humanos levaram a uma perda significativa desse apoio. Isso era tão claro que as eleições legislativas realizadas em 2010 apresentaram apenas uma pequena vitória do partido presidencial, o Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV. Ainda assim, sob a acusação de terem ocorrido manipulação e alteração das regras, com a função de regiões eleitorais, mudança de legislação e extensão de áreas eleitorais para impedir que o PSUV fosse derrotado. Além do mais, após o saldo frustrante daquele resultado para o mandatário, foi adotada uma medida legislativa antes da posse do novo Congresso, como maneira de blindar o governo do crescimento dos opositores na Assembleia Nacional. Foi permitido ao presidente que governasse sem autorização e controle do legislativo, por meio das denominadas leis habilitantes.
Essa situação não seria autorizada com os novos deputados eleitos para a Assembleia Nacional que assumiria no início do ano de 2011. Fazendo um salto no tempo para a situação de Maduro, com a vitória da oposição nas eleições legislativas de 2015, ele não conseguiu fazer antes da posse do novo Congresso em 2016 o mesmo que fez Chávez naquele momento, em 2010. Não é à toa que Nicolás Maduro precisou calar a Assembleia Nacional em 2017 com a tal Constituinte. Faltando 14 dias para as eleições presidenciais, os institutos de pesquisa apresentavam resultados divergentes acerca de quem estaria na liderança da presidência eleitoral. De acordo com a empresa Data Analysis, por exemplo, em pesquisa divulgada no dia 19 de setembro, Chávez deteria 14,7 pontos de vantagem sobre o opositor Henrique Capriles, apresentando 43,8% contra 29,1%, restando ainda 8,8% de indecisos e 14,4% de consultados que não responderam à pergunta. Ressaltando-se que estavam na disputa 6 candidatos, embora as chances de vitória se concentrassem apenas em Chávez e Capriles. Outras pesquisas divergiam dos números apresentados pela Data Analysis, além de divergirem entre si. Por exemplo, numa mesma semana, a empresa Predigmática apontou que o candidato opositor apresentava 48,3% contra 43,9% de Hugo Chávez, enquanto a pesquisa realizada pelo Instituto Venezuelano de Análise de Dados, IVAD, mostrou Chávez com 50% contra 32% de Capriles. Apesar dessas diferenças e divergências, sabia-se que Chávez ia vencer, pois dificilmente alguém conseguiria derrotar o amplo uso dos recursos disponíveis que ele tinha para a campanha eleitoral. Como exemplo disso, houve a distribuição de mais de 1 milhão de exemplares da compilação de relatos de Chávez no livro que estava sendo publicado com o título Cuentos de Aranero. O próprio ministro da Cultura venezuelano da época, Pedro Caussadilla, tinha feito declaração em que apenas reforçava essa distorção do processo eleitoral, pois disse o seguinte, aspas, a meta é distribuir 1 milhão de exemplares sem formatos distintos. Cerca de 60 mil estão circulando em forma tradicional e 300 mil vão circular como tabloide na semana que vem. O livro, que também ficou disponível na internet, foi escrito pelos cubanos Jorge Leganho e Orlando Orama, reunindo um total de 175 relatos de Chávez retirados do seu programa semanal, aspas, Alô Presidente. Nada mais explícito do que isso como exemplo do uso da máquina pública para beneficiar um candidato numa eleição. Acrescente-se que, como foi dito, Chávez usou recursos estratégicos que extinguiram a possibilidade de concorrência. Podemos listar: 1. Mobilizou as massas para sufocar manifestações contrárias às suas em comícios e reuniões da oposição. 2. Concentrou seu discurso em acusações contra Capriles em vez de apresentar projetos de governo. 3. Recusou qualquer debate eleitoral com os opositores. 4. Aterrorizou as classes mais pobres, levantando a hipótese de que, se ele fosse derrotado, o novo presidente cancelaria as ações de inclusão social, como as missões bolivarianas, ou seja, aquelas ações do governo para resolver problemas sociais pontuais. Como exemplo, podemos citar as missões voltadas para a saúde e, dentre elas, os mutirões de médicos que faziam cirurgias de catarata para as populações carentes. 5. Declarou que a ajuda e a assistência à população mais pobre da Venezuela seriam canceladas, pois se tratava de programas sociais governamentais. Curiosamente, foram recursos idênticos ao usado pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff em sua campanha eleitoral em 2014, quando veiculou propaganda afirmando que, se perdesse as eleições, o presidente eleito cancelaria o programa Bolsa Família e todos os programas sociais, além de ter declarado isso também durante um debate eleitoral. O mesmo ocorreu agora, em 2018, quando se tentou insuflar a ideia de que uma derrota do PT seria o equivalente ao encerramento das ações de inclusão social,
dentre elas os programas governamentais para os mais pobres, o que é compreensível, pois se trata de uma mesma forma mental de tratar a política e o processo eleitoral dentro da democracia. Apenas atacar o outro, tentando mostrar que ele agirá contra o povo, cancelando medidas necessárias aos mais pobres, em síntese, reduzir o opositor a ser alguém que somente olha para a elite do país. Destaca-se ainda que os discursos de campanha do presidente foram articulados com as manifestações feitas pelos seus grupos de apoiadores, já que intencionalmente eram mobilizados as pessoas que recebiam benefícios das missões bolivarianas para se manifestarem, criando a imagem de que ele era o protetor do povo. Tanto que o governo apresentava essas ações com o lema, aspas, as missões são do povo e estão com Chaves. O efeito propagandístico foi muito grande. A Capriles, o principal candidato opositor e o único capaz de derrotar Chaves, restou reivindicar que o mandatário aceitasse o debate público, discutindo propostas governamentais, conforme escrevia em seu Twitter. Aspas, uma hora em rede para debater diante de toda a nossa Venezuela as propostas do progresso versus o continuismo. O país quer ver. E defender-se afirmando que Chaves estava mentindo sobre a real situação venezuelana, bem como sobre as propostas de governo, tanto sobre a sua própria quanto em relação à da oposição. No Twitter também escreveu, aspas, deixe de mentir aos venezuelanos sobre nossas propostas usando recursos que são de todos. O que restava à oposição era a expectativa de que, mesmo com a derrota, a diferença fosse pequena. Isso mostraria a divisão na sociedade venezuelana, bem como não era real o alegado amplo apoio ao governo, já que também tinha de ser levado em conta que o voto no país não é obrigatório e a vitória se dá num único turno pelo candidato que tiver o maior percentual de votação. No caso do presidencialismo, diga-se de passagem, esse modelo é um dos que mais fragilizam a democracia. Na última pesquisa de intenção de votos divulgada na Venezuela no dia 25 de setembro pelo Instituto Data Analysis, foi apresentado que a diferença entre os dois concorrentes havia caído para aproximadamente 10%, mostrando uma aceleração do candidato opositor Henrique Capriles na reta final de campanha, mesmo com tudo o que Chaves estava fazendo. Os dados apresentados indicaram que o presidente permanecia com 47% dos votos e Capriles com 37,2%, mas este vinha com um crescimento constante, razão pela qual ganhava cada vez mais espaço e levava a que todos aceitassem que a eleição se encontrava em aberto. Tal pesquisa concordava com a de outras duas empresas feitas por consultorias que apontavam o empate técnico entre ambos e faziam projeção sobre os números daqueles que se apresentaram como indecisos, levando os dois oponentes à igualdade dos números. A interpretação era de que o avanço de Capriles se devia principalmente ao fato de ele estar sendo intenso em sua campanha, tendo realizado 62 viagens, visitado 260 cidades e feito dezenas de comícios a mais que Chaves. Este, provavelmente por sua pior condição física, devido ao câncer, reduziu a forma ativa que o caracterizou de apresentar-se constantemente diante do povo mais pobre, no qual consolidou sua base eleitoral. Em função dessa carência por parte do governista, abriu-se um espaço para que Capriles fizesse visita às regiões onde Chaves tinha domínio e levantasse questões que comprometiam o discurso assistencialista do presidente. Dentre elas, o fato de não terem sido feitas as reformas necessárias em 14 anos de poder. O presidente, diante desse crescimento dos opositores e da possibilidade de vencerem, se fez de vítima. A tática que sempre o acompanhou desde que assumiu o poder em 1999. Para tanto, ele criava uma possível acusação contra si, a colocava na boca do adversário e a disseminava na mídia. Assim, defendia-se antecipadamente de uma acusação que ele dizia que certamente seria feita no futuro breve.
A imprensa se dá a isso o nome de, aspas, plantar factoides. Curiosamente, conseguia anular o que viria depois, pois destacava o problema trazendo para o presente possíveis argumentos do opositor para afetá-lo moralmente, mesmo que se fossem verdadeiros. Assim, no momento em que fosse trazida a questão ao público, ela não tinha efeito, pois já estaria colocada dentro de uma estratégia de defesa. É um estilo eficaz de vitimização em que antecipadamente alguém se defende de um crime que deve estar cometendo, já que se prepara agora para o ataque que virá, reduzindo quaisquer acusações futuras a meras calúnias. Nesse sentido, deve-se tirar o chapéu, pois parecia um estrategista se antecipando ao adversário, colocando-se no lugar dele para atacar a si mesmo de forma a esvaziar os movimentos futuros. Uma grande vantagem desse tipo de procedimento é instaurar a confusão antes, torná-la constante, mas descartá-la e sobreviver a ela, porque não apenas foi ele que a antecipou, como também o fez com seus instrumentos, por isso já estando preparado para suportar o fato. Assim, no ambiente confuso, por mais absurdo que possa parecer, ele olha o cenário e consegue ver ordem, já que entende como contornar os passos que virão. Como exemplo disso, 2 semanas antes da eleição, ele passou a declarar que a oposição estava tramando e articulando elementos, dados, documentos e fatos para acusá-lo de fraudar as eleições. E ela faria isso logo depois do anúncio dos resultados do pleito do dia 7 de outubro. Ou é um profeta ou sabe que é verdade. Talvez por isso já considerava como ganhar a eleição, apesar de as pesquisas eleitorais indicarem o contínuo crescimento do seu adversário Henrique Capriles. Segundo afirmou, seria uma forma de recusar o resultado e tentar tumultuar o país. Ou seja, já estava tumultuando antes, em suas palavras. Aspas. Alguns dirigentes da direita radical, da extrema-direita, estão fazendo planos para ignorar a vitória do povo em 7 de outubro, para cantar fraude e chamar sua gente às ruas para cometer violência. Reticências. Recomendo que não se atrevam. Digo a todos os dirigentes políticos da direita que se preparem para jogar limpo no dia 7 de outubro, para respeitar o resultado eleitoral que certamente será a favor da Revolução Bolivariana. Além disso, recusou novamente participar de um debate eleitoral com o opositor e referiu-se a ele de forma considerada ofensiva. Aspas. Está desafiando Chaves para um debate? Primeiro, aprenda a falar, garoto. Entra na missão Robson, Programa Estatal de Alfabetização, menino. Você é um analfabeto político, um ninguém. Como quer debater com Chaves, menino? Em síntese, a campanha inteira se deu no nível mais baixo possível, mas sempre tentando fazê-lo dentro da preservação da imagem de que se vivia uma realidade democrática, com eleições limpas, embora tudo o que pudesse contrariar essa condição estivesse sendo feito. Essa estratégia do presidente de se antecipar a um provável confronto, fazendo denúncias em que aparece como vítima e ameaçando preventivamente com resposta violenta, fazia parte do seu estilo político, mas naquele momento seria um indício da preocupação que tinha com o crescimento do opositor e com as variações apresentadas nas consultas de intenção de voto. Segundo as últimas pesquisas, a diferença entre ambos estava na casa dos 10%, mas ainda havia 11,6% de indecisos, ou seja, a eleição estava aberta, por isso ele poderia estar preparando uma ação contra a oposição, não se descartando a fraude e tendo como certa a intimidação durante o pleito eleitoral. Tanto que convocou os partidários a vigiar as urnas, conforme o seu comunicado público. Aspas, em cada mesa de votação vamos organizar patrulhas, asterísticos. A melhor maneira de neutralizar os planos desestabilizadores da extrema-direita é vencê-los de maneira esmagadora, como vai ser, asterísticos, ainda há tempo para convencer os indecisos.
Como Chaves temia o crescimento constante de Capriles, no período imediatamente anterior ao dia do voto, ele adotou o procedimento tático de impedi-lo de se manifestar, interrompendo novamente a transmissão de ato político da oposição para colocar, por mais de 1 hora em rede nacional, a transmissão da presença do presidente numa cerimônia de formação de policiais. Capriles manifestou-se declarando, aspas, sabe o que é? Ele tem medo de que isso seja visto em toda a Venezuela, e foi aplaudido pela população que o ouvia, demonstrando que havia um segmento forte contrário ao mandatário e que poderia essa manifestação popular incentivar os indecisos. O que mais assustou Chaves, no entanto, foi a forma como Capriles se comportou na campanha. Como ele não dispunha dos recursos que o presidente tinha, dentre eles o uso explícito da máquina pública, restou-lhe usar da estratégia que Chaves adotou para ganhar sua primeira eleição: visitar casa por casa em intensa campanha de viagens por todas as regiões do país, tal qual foi dito. O crescimento mostrou que a ação surtiu efeito, podendo resultar numa surpreendente vitória caso os dados das pesquisas estivessem errados, algo admissível diante das divergências existentes, e caso ocorressem alguns eventos fortuitos contra Chaves, fazendo com que o candidato opositor conseguisse converter para sua causa os 11,6% de indecisos que ainda restavam sob disputa. Mas Chaves soube se reorganizar nos últimos momentos e outros trunfos estratégicos foram usados. Um deles foi a adoção da autocrítica pública. Novamente, ele afirmava que sabia ver pontos que precisavam ser melhorados, principalmente nas regiões e cidades que não receberam todos os auxílios que deveriam. Por isso, precisava de mais 6 anos de governo. Também fazia anúncios de impacto. 2 exemplos foram o lançamento do satélite venezuelano, o Miranda, realizado no dia 29 de setembro em território chinês, no Centro Espacial de Jiuquan, província de Gansu, e a assinatura de, aspas, o Acordo de Cooperação Bilateral na área energética com a Rússia. Isso produziu resultados entre os eleitores, pois foi usado como uma resposta às críticas sobre as perdas de investimentos estrangeiros. Afinal, com o acordo russo, estava prevista a criação de uma empresa, a Petrovitória, uma joint venture entre a Venezuela, PDVSA estatal, e a russa Rosneft. Bem próximo do pleito, acusou Capriles de receber dinheiro do narcotráfico como financiamento de campanha, bem como de banqueiros foragidos do país. Declarou, aspas, esses grandes empresários que estão concedendo muito dinheiro para a sua campanha e do exterior também, banqueiros foragidos, alguns mafiosos, lavagem de dinheiro e narcotráfico. No entanto, o que essa forma de fazer campanha mostrou foi a fragilidade institucional do processo eleitoral venezuelano, que ainda hoje se mantém, pelo qual não havia e não há debates, mas apenas campanhas com discursos individuais sem contraposição de ideias. Nele, o direito de resposta é mediado pela interpretação do órgão eleitoral, que na época estava sob o controle do executivo, pelos vínculos diretos de seus componentes com Hugo Chávez e o seu partido, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Ressalte-se que hoje ainda está, e pelo mesmo processo, embora adaptado, ou seja, devido aos vínculos com o PSUV e com Maduro, e os principais líderes bolivarianos. Embora deva ser destacado que, depois da Constituinte convocada em 30 de julho de 2017, já não se pode dizer muito mais sobre ele, exceto que faz o que Maduro manda. Pela estrutura do sistema eleitoral, os discursos de campanha se reduzem a raciocínios falaciosos, falsos em sua essência e por sua estrutura, por parte do governo, já que quem está na presidência adota constantemente o recurso do argumento ad hominem, pelo qual se desqualifica o argumento do opositor com crítica ao autor,
mas sem olhar o conteúdo das declarações que foram feitas. Além de falaciosos, os discursos também são violentos e, por isso, os projetos de governo ficam a reboque do combate direto entre os adversários, que acabam reduzindo seu comportamento ao usar os instrumentos de força que cada um tem disponíveis. Como o governo tem a seu dispor os instrumentos de repressão do Estado, sempre ele leva a vantagem, independentemente de quem tenha a maioria. Na ONU, o representante permanente da Venezuela, Jorge Valero, fazia constantes declarações alertando sobre uma, aspas, provável manifestação golpista dos opositores no caso de serem derrotados por Chávez, algo considerado como certo por todos do governo, mesmo com os receios que vinham crescendo de que os opositores vencessem. Valero chegou a afirmar oficialmente nas Nações Unidas, aspas, denunciamos responsavelmente a comunidade internacional de setores nacionais antidemocráticos e golpistas, aliados a poderosos interesses externos, tentarão utilizar a violência para ignorar a vontade popular. No entanto, além desse enorme temor da derrota, havia outro tão grande quanto, que acabou se confirmando e definiu a condução da política venezuelana após a morte de Chávez, a provável expressiva votação para a oposição, acontecimento que dividiria a Venezuela e levaria a medidas de alta repressão para combater o crescimento dos opositores. A questão é que não existiam garantias de que o presidente não sofreria abalos em sua saúde ao longo dos 6 anos do mandato seguinte. E, caso ele desaparecesse, certamente seria difícil o surgimento de outro líder governista capaz de substituí-lo, podendo levar a Venezuela à fragmentação social. De certa forma, era uma maneira de preparar a população e a comunidade internacional para o cenário que ocorreria com a hipótese cada vez mais maior de uma vitória do mandatário venezuelano no dia 7 de outubro, mas com diferença inexpressiva. Com os resultados anunciados, confirmou-se a tendência indicada pela maioria dos institutos de pesquisa divulgada poucos dias antes do pleito. A vitória do candidato governista com uma margem próxima de 10%. Houve muitas divergências entre os estudos, com vários dos institutos discordando entre si, chegando alguns a apontar uma possível vitória de Henrique Capriles, seja por tê-lo identificado na frente de Hugo Chávez, seja por apostar numa tendência de crescimento até o dia 7, caso ele mantivesse a aceleração demonstrada ao longo da última semana. Os resultados, contudo, mostraram que havia um limite no processo de crescimento de Capriles, e as perguntas passaram a se concentrar nos cenários que podiam ser construídos, além das tentativas de explicar a razão da vitória do presidente. Que o comandante vença, mesmo que tenha perdido. Antes das eleições institucionais internacionais apontaram na Venezuela para verificar o grau de confiança no processo eleitoral, especificamente nas garantias que podiam ser dadas acerca do sigilo de voto durante o pleito eleitoral. A conclusão apresentada em informe divulgado pelo think tank norte-americano Wilson Center e pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, IDEA na sigla em inglês, foi, aspas, confiável e permite controle e monitoramento pela oposição e exclui a possibilidade de fraude massiva que não seja detectável. Da mesma forma, também foram citadas duas personalidades, o acadêmico mexicano José Vondenberg e o ex-diplomata chileno Genaro Arriagada, que declararam ter o sistema ganhado legitimidade de 2006 para aquele momento. Eles afirmaram, aspas, como questionar totalmente o sistema sem considerar que, em 2 das últimas 4 votações, ele mostrou triunfo na oposição, isso não impede de apontar suas limitações, mas elas não são de magnitude tal que impeçam atuar dentro dele. Foi uma referência à derrota de Chávez no referendo de proposta de reforma constitucional e em relação às eleições legislativas de 2010, em que o governo perdeu as eleições no voto geral e ficou com
maioria no Congresso apenas devido ao sistema distrital misto e às mudanças feitas pelo Conselho Nacional Eleitoral nas circunscrições eleitorais. Ambos os especialistas, contudo, não explicaram em suas avaliações essas alterações realizadas pelo CNE, com fusões, criações de extinção de zonas e sessões eleitorais feitas alguns meses antes das eleições que eles citaram, e aplicadas em função das vantagens e desvantagens do partido governamental, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Inclusive, tal coisa trouxe à mente que houve um estudo prévio do CNE, direcionado a fazer reorganização para não permitir que os opositores levassem vantagens nas áreas sensíveis a eles, impedindo que o número de deputados eleitos da oposição conseguisse ser superior ao de deputados eleitos do governo, mesmo que eles conseguissem a vitória na somatória geral dos votos, tal qual aconteceu. É complicado, mas foi o que ocorreu. A oposição ganhou na somatória geral dos votos, mas ficou com menos deputados na Assembleia Nacional. As razões são 3. 1. O sistema misto com voto personalizado feito direto no candidato para um determinado número de deputados e voto proporcional em que se vota em um partido para outro percentual de deputados. 2. O fato de que onde o voto é proporcional, quem ganhava levava tudo. 3. Mais importante, a reorganização feita pelo CNE levou em conta os dados que eram guardados sobre quem tinha mais preferência nas regiões, distritos, zonas e etc. Começa assim a ficar claro. Funde-se e separam-se circunscrições e zonas em função da garantia de que a maioria será dada aos governistas. Sim, é um cálculo prévio. Outros analistas mais críticos se pronunciaram. Conforme as notícias dos jornais da época, eles alertavam que o sistema poderia ser dito como confiável e impossível de fraudar, desde que a oposição e o governo tivessem capacidade de conferir o resultado mesa por mesa. Eram 37 mil mesas por todo o país, algo necessário principalmente pelo fato de ter sido levada a hipótese de eleitores governistas terem votado pelos ausentes, em conluio com os mesários. Como a coalizão opositora à Mesa de Unidade Democrática, MUD, afirmou que tinha estrutura para fazer essa fiscalização. Os analistas internacionais atacaram a lisura do processo de votação. No entanto, o que precisa estar na mente e fica claro é que o problema do processo eleitoral, no caso, a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade e o desequilíbrio, se apresentaram antes da votação, sendo as acusações de fraude ou o que quer que seja um elemento a mais. Conforme foi divulgado seguidamente pela mídia internacional, Chávez fez de tudo o que é antidemocrático e usou de todas as deformações possíveis numa campanha eleitoral, sem ser constrangido por qualquer instituição, ao ponto de ser válido dizer que o sistema político e eleitoral venezuelano em si é uma farsa. Esperando não ser cansativo, mas repetindo e estendendo mais o que foi dito um pouco antes, podemos citar: 1. Usou constantemente dos recursos públicos, como foi o caso da impressão de milhares de livros com discursos de Chávez e distribuição do total de 1 milhão deles, dentre impressos e eletrônicos, para instituições, órgãos e a população. 2. Adotou o método de interromper em cadeia nacional os discursos de Capriles. 3. Mobilizou os seus partidários para usar de violência e impedir comícios do opositor. 4. Estimulou o confronto bélico na sociedade ao fazer declarações de que, no caso de Capriles perder a eleição, poderia ocorrer uma guerra civil. Isso foi visto mais como uma ameaça de Chávez para o caso de sua derrota do que uma hipótese de ação por parte dos opositores. 5. Fez acusações pessoais contra o adversário, o qual não recebeu direito de resposta. 6. Recusou-se a participar de debates em que haveria condições de confrontar os projetos dos adversários e criar a possibilidade de desmentidos daquilo que ele falava sobre a oposição. 7. Usou da ligação direta e pessoal entre os membros do Conselho Nacional Eleitoral, CNE,
com o governo e seu partido, o PSUV. Assim, garantiu que as ações do órgão fossem sempre parciais a seu favor. Além disso, assegurou também que este ignorasse os momentos em que a oposição foi atacada, recusando-se a dar a ela o direito de se defender. Da mesma forma, desconsiderou os pedidos de esclarecimentos feitos pelos opositores para o entendimento público de algumas questões. Um caso interessante desta última situação ocorreu quando os opositores solicitaram que o órgão explicasse à população as razões pelas quais a lisura do voto estaria garantida, já que muitos afirmavam existir possibilidade de engodo. Havia suspeitas de que Chaves usaria de meios para fraudar as eleições, e o CNE sempre dizia que não, que isso era impossível, pois o sistema era infalível. Então, os opositores pediram que os técnicos fossem à TV e ao rádio e explicassem por que seria impossível, mas os órgãos se recusou a dar as explicações. A resposta foi de que isso pesaria contra o governo, pois levantaria suspeitas. Pelos critérios avaliados, uma campanha de esclarecimento seria desfavorável a um dos lados e cabia a ele garantir isonomia. Ficou a pergunta sobre a lógica dessa resposta, pois, na realidade, retirar qualquer dúvida sobre a lisura da votação pesaria a favor do governo e não contra, já que daria legitimidade ao governante, se reeleito fosse, e, além disso, diminuiria a abstenção eleitoral. Havia vários fantasmas circulando o processo eleitoral. Por exemplo, todos tinham medo de que o sigilo do voto pudesse ser rompido. Diante dessa possibilidade, muitos dos beneficiários do assistencialismo governamental tinham medo de ser descobertos caso votassem contra Chaves. Certamente, eles perderiam seus benefícios. Além disso, os funcionários públicos temiam ser perseguidos ou exonerados. Era um caso concreto, tanto que o cadáver desse fantasma específico, que parte dos venezuelanos e a oposição viam na sua frente, era a chamada lista Tascon. E se você gostou uma lista desse negra vídeo, que resultou em deixe demissões seu like, e foi deixe um adotada comentário, como se critério inscreva no para a canal, contratação do compartilhe com serviço seus público amigos. quando, em Ative 2004, também pessoas o assinaram sininho um das pedido revogatório notificações. contra Chaves. Ainda reforçando as suspeitas sobre o CNE, foi considerada como mais um ponto crítico das eleições a ausência de observadores internacionais. O Conselho recusou a presença deles, admitindo apenas o que chamou de acompanhantes, além de não ter convidado observadores da União Europeia ou da Organização dos Estados Americanos. Restou a União de Nações Sul-Americanas, UNASUL, muito vinculada a Chaves, que, por sinal, aceitou acompanhar pessoalmente as personalidades internacionais que para lá se deslocaram. Certamente, além desses abusos, foram exatamente estes dois elementos os que pesaram de forma desproporcional a favor do mandatário. Massa de cidadãos condicionados ao assistencialismo do governo e massa de funcionários públicos. O grande volume de dependentes do Estado foi criado a partir do constante assistencialismo governamental. Por isso, esse gigantesco grupo ficou receoso de perder seus benefícios com a vitória da oposição, principalmente com as acusações que Chaves e seus partidários fizeram de que ela encerraria todos os programas sociais se chegasse ao poder. Foi para evitar que Capriles conseguisse responder a tal acusação que o comandante evitou debater diretamente com ele. Se permitisse que apresentasse de forma comparativa a sua proposta com a do governo, ele poderia explicar o que afirmava constantemente, de que tinha o Brasil como exemplo, conforme foi disseminado na mídia internacional. Segundo consta, ele interpretava o modelo brasileiro como sendo uma economia com amplo espaço à iniciativa privada, por isso uma economia de mercado, mas com políticas de inclusão social. Ele afirmava que manteria as políticas assistencialistas que o chavismo havia criado. Segundo ainda Capriles, não tinha como extinguir essas políticas sociais, pois sem elas ocorreria um grande desequilíbrio e provável caos. A outra grande massa de dependentes do Estado foi gerada especialmente pelo inchaço da burocracia administrativa e pelo avanço do Estado na economia.
quando encerrou empresas privadas e estatizou-as, tornando seus empregados funcionários públicos. Estes sempre ficaram temerosos com as declarações de Chaves de que Capriles adotaria um choque neoliberal, reprivatizando empresas estatizadas e gerando desemprego em massa, o que seria possível ocorrer, mas não por um suposto neoliberalismo, e sim porque a criação dos empregos públicos pelos bolivarianos seguia um raciocínio político e ideológico, e não administrativo e econômico. Portanto, não seria surpresa se ocorressem muitas demissões de funcionários que foram contratados por razões políticas. Essas declarações de Chaves também não puderam ser respondidas adequadamente, já que não houve debates. Os tempos de rádio e TV do presidente foram superiores e Capriles teve suas declarações impedidas e interrompidas em muitas ocasiões. Vista da perspectiva do processo eleitoral, somente a existência desses dois grandes grupos de dependentes do Estado já mostra como a eleição é desequilibrada na Venezuela, sem contar as ações ilegais e ilegítimas, e dificilmente ela poderia ser justa e realmente democrática. Foram fatores que influenciaram diretamente no resultado obtido por Hugo Chávez. Com esse quadro, de nada adiantava a oposição mostrar que não havia mais de onde retirar dinheiro para o Estado se manter como fornecedor de recursos para a economia, seja por meio de empresas públicas e grandes empreendimentos estatais, seja como provedor de dinheiro para o assistencialismo e responsável pelo pagamento de salários para milhões de funcionários públicos. Nem adiantou dizer que Chaves tinha acabado com a possibilidade de receber investimentos externos diretos devido ao seu contínuo trabalho contra a iniciativa privada, uma vez que, com a violência realizada para extinguir o empresariado, ninguém desejaria botar dinheiro no país correndo tantos riscos. Afirmações como essas por parte dos opositores significavam também críticas explícitas à declaração do presidente de que ele aceleraria o programa socialista para implantar rapidamente seu projeto, ou seja, que ele aumentaria as estatizações, combateria o empresariado e, para garantir o sucesso das ações, também intensificaria o controle sobre os opositores, usando de todos os meios que fossem necessários. Chaves já vinha aumentando as relações comerciais com a China e a Rússia e abrindo mais espaços para receber investimentos desses países em parceria com o governo, na mesma intensidade em que estava reduzindo a participação do empresariado local na economia. Era uma forma de responder às críticas de que ninguém queria investir no país. Mas a busca por esses recursos no futuro breve, pós-eleição, serviria apenas para contrabalançar a falta de dinheiro do governo e para conseguir manter por tempo necessário as suas políticas de assistência social. Os recursos e parcerias com chineses e russos não vinham para gerar crescimento do parque industrial, para diversificar a economia e para desenvolvê-la com empreendedorismo. Não havia como fazer isso, pois a iniciativa privada era uma inimiga fundamental. A razão era manter um fluxo de dinheiro para não perder a sua base de apoiadores nas camadas pobres da população, que precisaria estar crente de que ele iria resolver os problemas rapidamente, assim que destruísse os inimigos. Não esqueçamos que, para os bolivarianos, o culpado da desgraça do país é sempre o outro, o não bolivariano. O problema para eles é que já estava no horizonte a possibilidade de Chaves ver reduzido seu tempo no novo governo, devido ao câncer. A hipótese de seu desaparecimento era o cenário mais complexo, pois não se identificava quem poderia ser capaz de substituí-lo sem gerar divisões entre os aliados e com força suficiente para confrontar uma frente oposicionista. Para a oposição, que foi derrotada, mas viu que mantinha a metade do país ao seu lado, o trabalho agora pedia que fossem realizadas ao menos 4 tarefas. 1. Primeiro teria de manter a frente unida, em torno de um nome forte, para não perder o trabalho realizado até aquele momento.
pois um dos elementos que levaram o bolivarianismo a se impor na sociedade foi a incapacidade de os opositores conseguirem uma ação conjunta. Não existia uma resposta unificada àquilo que o chavismo declarava que era produzido por ele. Acreditava-se que seria mantida a aliança em torno de Capriles. Ele não venceu a eleição, mas tinha condições de vencer no futuro, pois ainda era jovem e poderia trabalhar os pontos da proposta que Chaves não permitiria que fosse apresentada naquele momento. Provar que é possível abrir a economia e manter a inclusão social. Para tanto, teria de desdobrar a estratégia eleitoral em um projeto de país, em uma ideia de sociedade e em uma forma de ver o governo que tivessem apoio de toda a oposição, tão importante quanto que pudesse confrontar a doutrina criada pelo grupo chavista, a qual, se não é totalmente coerente ou não tem consistência, conseguiu mobilizar o imaginário do povo por certo tempo. Além disso, se apresentou como uma saída viável para uma massa enorme de cidadãos pobres e miseráveis do país, produzindo resultados palpáveis no início. 2. Se Capriles, no caso àquela oposição, adotou a tática que Chaves utilizou em 1998 de fazer campanha de casa em casa e teve resultados expressivos na eleição de 2012, ele também deveria usar a tática chavista em relação ao seu programa de governo, ou seja, tal qual Chaves fez com o seu projeto de poder, a oposição deveria converter o seu programa num projeto de país e de Estado, mas da perspectiva de centro-direita, da qual ele se posicionou. Nisto consistiria sua segunda tarefa. Não bastaria ter uma proposta reativa à visão de mundo de Chaves e ficar respondendo ao que o bolivarianismo dizia. Havia a obrigação de ser propositivo. Nos 6 anos seguintes, a oposição teria de mostrar uma doutrina capaz de concorrer com a de Chaves, acabando com uma deficiência comum às oposições de centro-direita na América do Sul, que não conseguem mostrar porque sua forma de ver o mundo, de ver a política, a economia e a sociedade é melhor que a da esquerda. Dizer isso para rico é fácil. Competente é aquele que consegue mostrar para quem é pobre. 3. Como terceira tarefa, a oposição teria de se recompor rapidamente do abalo pela derrota e manter o mesmo ritmo para ganhar o maior espaço possível nas eleições para governadores que aconteceriam logo depois. Somente assim poderia conservar uma aliança de defesa contra o governo central e impedir que se concretizasse a ameaça de Chaves de que implantaria o socialismo rapidamente, usando de todos os recursos para tanto. 4. A quarta tarefa consistia na necessidade de a oposição criar centros de resistência jurídica e política, nacionais e internacionais contra as investidas que viria do governo. Viessem essas investidas de onde viessem, seja por meio da aceleração da implantação do denominado socialismo do século XXI, atropelando a sociedade, seja por meio das ações para sufocar as vozes opositoras ao longo do novo mandato. Devido ao longo período de tempo até as eleições presidenciais seguintes, 6 anos, todos evitavam desenhar cenários, pois o crescimento da oposição nas eleições legislativas de 2010 se confirmara e o seu tamanho fora preservado nas presidenciais de 2012. Mas faltava a ela uma carta programática eficiente, bem como uma ação mais articulada de todos os opositores. Daí a necessidade das tarefas citadas. Para não correr riscos, o presidente teria obrigatoriamente de resolver os problemas políticos, sociais, econômicos e administrativos que vinham gerando aumento no número de críticos e opositores. Dentre esses problemas estavam o desemprego, as crises energéticas, o desabastecimento, a queda da economia, a queda da produção, a diminuição do parque industrial, a violência disseminada no país e a violenta repressão contra o povo.
Estes últimos casos, em especial a redução da repressão, eram algo em que ninguém acreditava devido ao modelo autoritário de Estado que fora produzido, mas também devido às ameaças que Chávez havia feito diante do crescimento da oposição. Num quadro como esse, ficou claro que, para o bolivarianismo sobreviver, o modelo chavista teria de ser mantido e radicalizado, de forma que o cenário mais provável era de que uma ditadura teria de ser implantada. Até mesmo as condições internacionais eram amplamente favoráveis. Havia grandes possibilidades de a Venezuela receber recursos da Rússia e da China. E a América Latina ainda era um amplo campo favorável ao bolivarianismo, sendo para muitos dos aliados regionais de Chávez até fonte de orgulho ver o que ocorria em território venezuelano. Era curioso ver naquela época como é assustador ver hoje esses aliados ignorarem a violência que é usada pelo governo no país. Pior ainda é vê-los justificando tal coisa como sendo necessária para produzir o socialismo. Além disso, para a tristeza de todos, parece que, para auxiliar na tese dos bolivarianos de que eles precisavam usar de mais violência contra a oposição, Capriles começou a ser visto pelo seu próprio grupo como moderado demais para enfrentar o chavismo. Os opositores passaram a entender que somente com medidas radicais teriam condições de enfrentar o radicalismo dos bolivarianos, tanto que personagens como Leopoldo Lopes, mais extremado que Capriles, adquiriram maior proeminência. Essa conclusão da oposição mostrava que ali se chegava a um ponto sem retorno, já que a polarização tinha adquirido condições de não permitir retrocesso, e a violência seria instaurada, mas também caiu como uma luva para o discurso do governo de que era necessário mais repressão contra aqueles que impediam a implantação do processo socialista. O impacto maior, contudo, ocorreu com a maneira como o adoecimento de Chávez se deu naquele momento. Todos sabiam que ele tinha câncer e poderia não permitir o mandato. Também se suspeitava que a campanha eleitoral fraca que fizera havia decorrido de sua condição física abalada. O problema é que não se contava que a doença o afastasse de forma tão brusca e tão cedo. Ele ficou muito tempo internado sem que o povo soubesse realmente o que ocorria e sem haver um rumo para a política no país. O que trouxe foi uma completa desorganização, tanto para um lado quanto para outro. De certa forma, foi essa tragédia para os bolivarianos que atrasou a implantação da ditadura. Use qualquer mentira necessária. Num sábado, dia 8 de dezembro, Hugo Chávez admitiu o retorno do câncer de que sofria, bem como que seria necessário uma nova cirurgia, levantando a possibilidade de não poder assumir o cargo presidencial em 10 de janeiro de 2013. Ele deixou no ar que o risco de morte estava presente e também circulou os meios de imprensa a informação de que deveria ter sido operado no máximo no dia anterior ao do anúncio, 7 de dezembro. No limite, durante aquele final de semana. Não teve como negar, por isso declarou, aspas, é absolutamente necessário e imprescindível submeter-me a uma nova intervenção cirúrgica, e isso deve acontecer nos próximos dias. Inclusive, os médicos me recomendavam que fosse ontem ou nesse fim de semana. Reticências. Preciso voltar a Havana, amanhã, domingo. Aqui tenho uma carta a pedir autorização às Assembleias Nacional para que me seja concedida a autorização para sair do país com o objetivo de nova intervenção, para ir enfrentar esta nova batalha. E pediu a reunião dos bolivarianos, aproveitando para tornar sua cirurgia mais uma jogada. O objetivo era encurralar a oposição, mas também inviabilizar que algum nome forte dentro do grupo bolivariano se levantasse, já que determinou naquele momento que todos dessem apoio a Maduro, alguém visto no meio como medíocre, um submisso e sem brilho.
e precisava colocar essa personagem no palco. Claro, na volta seriam muitos os que poriam em dúvida suas condições reais de dar continuidade à denominada Revolução Bolivariana, e ele não poderia titubear em permitir a ascensão de um nome forte. Suas palavras foram dramáticas, afinal, certamente era mais um momento político para destruir os opositores e ganhar potência para seu projeto, pois queria voltar da cirurgia com força total e, caso voltasse mais abalado, não poderia ter uma sombra sobre si. Conforme suas palavras, aspas, com o favor de Deus, como em ocasiões anteriores, sairemos vitoriosos. Reticências. Unidade, unidade, unidade. Reticências. Os adversários não descansarão na intriga. Reticências. O vice-presidente, o companheiro Nicolás Maduro, fica à frente. Reticências. Ainda que soe duro, quero e devo dizer que, como diz a Constituição, se apresentar algumas circunstâncias que a mim me inabilite para continuar à frente da presidência, Nicolás Maduro, não só nessa situação, deve concluir o período, mas é a minha firme opinião, plena, irrevogável, absoluta. Total é que, nesse cenário que obrigaria a convocar eleições presidenciais, vocês elejam a Nicolás Maduro como presidente da República Bolivariana. Eu vos peço desde o meu coração. Era certo que o país iria passar por uma fase crítica de instabilidade no caso da morte de Hugo Chávez. Pela Constituição venezuelana, se ele morresse ou fosse impedido de ser reinvestido no cargo, alguém assumiria interinamente e teriam de ser convocadas novas eleições em 30 dias. O mesmo aconteceria se o presidente fosse obrigado a deixar a presidência nos 4 primeiros anos de governo. Ressalte-se que, no primeiro caso, quem assumiria interinamente deveria ser o presidente da Assembleia Nacional, e apenas no segundo caso, quem ascenderia seria o vice-presidente e convocada a nova eleição. A questão era que Chávez ainda não estava morto, não tinha sido impedido de assumir e não tinha sido afastado, já que recebera apenas uma licença para tratamento médico, razão pela qual o cargo foi ocupado interinamente por Nicolás Maduro, a quem Chávez declarou seu herdeiro político. No entanto, não se sabia se os partidários do chavismo o acompanhariam, e já havia notícias de intrigas e distanciamentos, sendo incerto se a unidade dos bolivarianos iria ser mantida, tal qual o comandante solicitara. A oposição também ficou perdida, pois o ponto unificador dos opositores era o confronto com o presidente, algo que deixaria de existir. Surgia no horizonte a possibilidade de que eles trabalhassem em candidaturas próprias, mesmo que a imagem de Henrique Capriles estivesse consolidada como o grande líder opositor naquele momento, tendo arrematado 6,5 milhões de votos quando concorreu à presidência. Além disso, as pesquisas apontavam que ele era preferido em relação a qualquer nome do governo. No entanto, como dito, o fenômeno Chávez é um caso característico de liderança carismática, e a simples indicação feita por ele deu peso enorme ao seu indicado, com capacidade de fazê-lo participar da eleição seguinte com desenvoltura, caso fosse necessário. Mas, quando a dominação do povo pelo líder ocorre pelo carisma que existe, qualquer cenário é possível, já que a perda do líder deixa um vácuo de poder incapaz de ser ocupado por algum dos seus aliados, que crescem somente à sua sombra e sem brilho, para não ofuscar o mandatário. Isso foi tão claro que parte dos opositores daquele momento saiu do próprio chavismo por ter se indisposto com o mandatário, porque mostrou capacidade de voar com asas próprias. Exatamente por isso, recebeu contraposição direta de Chávez. Diante do cenário para o candidato oficialista ser derrotado em possível novo sufrágio, seriam necessárias as novas condições mínimas dentre elas. 1. Que a oposição mantivesse a mesma postura e unidade, considerando que o inimigo não era Chávez, mas o chavismo e todos os seus representantes, logo o continuismo, com ou sem o presidente.
2. Que os aliados de Chávez rompessem e não garantissem o apoio necessário a Maduro, o indicado dele. E 3. Que o governo adotasse o mesmo comportamento de outubro, ou seja, que usasse de todas as artimanhas e violências para calar a oposição, que interferisse nos discursos dos opositores, que não participasse de debates públicos confrontando projetos, que usasse a máquina pública para propaganda e para impedir qualquer avanço do líder opositor. Essa condição era necessária porque tal comportamento já era conhecido, já estava sendo confrontado e não havia mais o líder hipnótico para convencer de que era a vítima. Chávez tinha viajado para Cuba para o tratamento e o povo ficou sem saber o que estava acontecendo. Uma cortina foi colocada sobre a situação, tanto que os opositores passaram a questionar o grau de segredo envolvendo o caso e acusaram de irresponsabilidade a ausência de transparência sobre a saúde do presidente. No entanto, tudo era possível e até mesmo essa dúvida sobre o que acontecia com Chávez poderia ser apenas um golpe de marketing eleitoral dele para influenciar nas eleições para governadores que iria ocorrer em breve e nas quais concorria também o seu recente oponente derrotado nas eleições presidenciais de outubro, Henrique Capriles. A questão é que o grau de cuidados, a atenção envolvida no momento do discurso, o fato de o líder bolivariano ter retornado ao país apenas para fazer aquele discurso indicar Nicolás Maduro como herdeiro político e pedir ao povo que votasse nele para o caso de vacância do cargo presidencial traziam mais indícios de que a morte de Chávez poderia ocorrer. No dia 11 de dezembro, o jornal Voz da Rússia publicou nota afirmando ter informações de dentro dos centros de tratamento em que Chávez estava sendo cuidado e, segundo elas, ele teria entre 2 e 3 meses de vida. A nota trouxe a declaração do médico venezuelano José Rafael Marquina, que, com base em fontes de médicos que tratavam do mandatário, prognosticou que, aspas, a doença tomou de novo uma forma agressiva. Ele tem metástases na região lombar, existe uma compressão de um nervo na espinha lombar, o que pode levar à paralisia. A conclusão era de que seu tempo de vida era apenas esse, e se sobrevivesse, ele não teria condições de assumir a presidência em 10 de janeiro de 2013. O presidente da Assembleia Nacional venezuelano, Diosdado Cabello, levantou então a hipótese de adiar a posse presidencial, prevista constitucionalmente para aquele dia. A situação de Chávez tinha se complicado. No dia 19 de dezembro, quarta-feira, o ministro da Comunicação e Informação, Ernesto Villegas, admitiu a situação da doença e das condições de sua recuperação, apesar do total encobrimento da condição real de Chávez. Declarou, aspas, o estado geral do presidente é estável. Anteontem, segunda-feira, 17 de dezembro, ele foi diagnosticado com uma infecção respiratória. A equipe médica começou a tratar imediatamente e ela foi controlada. Apesar disso, declarou que a recuperação era boa e que ele já estava dando ordens de sua cama no hospital. E pelos boletins médicos, a condição era estável e o presidente se encontrava em recuperação, sendo normal o surgimento de infecções do gênero. Era uma tentativa de convencer todos a aceitarem a sugestão de Cabello para o adiamento da posse. A proposta dele era inconstitucional e poderia trazer mais instabilidade ao país. Porém, sabia-se que o chavismo teria apoio popular devido à situação dramática criada com a doença, que foi usada amplamente como mobilizador da base bolivariana para as eleições estaduais ocorridas no dia 16 e resultou no avanço do PSUV em mais 4 estados. Agora, o partido do presidente estava governando 19 dos 23 existentes, antes administrava 15. No entanto, em várias localidades, as eleições foram apertadas, confirmando que a sociedade estava dividida, mesmo que o chavismo estivesse se mantendo.
ou seja, no caso de a hipótese de adiamento da posse ser levada adiante, haveria turbulência, mesmo que nesse curto prazo estivesse ocorrendo o apoio de parte significativa da população. Faltando 10 dias para que o presidente Hugo Chávez fosse reempossado no cargo de presidente da República Bolivariana da Venezuela, a indecisão e insegurança sobrevoavam a sociedade venezuelana. No dia 1º de janeiro de 2013, o jornal espanhol ABC informou que a situação do mandatário se encontrava em pior estado do que vinha sendo divulgado pelos canais oficiais, declarando que Hugo Chávez estava em coma induzido, com febre constante e não reagia aos antibióticos, sendo alimentado por meio intravenoso desde a cirurgia que retirara, quase meio metro de intestino. O jornal informou ainda que as máquinas poderiam ser desligadas, causando a morte dele. Os representantes do governo declararam que o estado de saúde do presidente era tranquilo e estável, conforme havia postado em seu Twitter o ministro da Ciência e Tecnologia e genro de Chávez, Jorge Arreaza. Nicolás Maduro, o escolhido para ser o sucessor, em entrevista dada à rede de TV venezuelana Telesur, afirmou que ele se encontrava, consciente da complexidade de sua condição, querendo com isso desmentir que Chávez estava em coma. O conflito de informações era intenso, com constantes negações por parte do governo e exigências pela oposição de detalhes sobre a real condição de saúde do presidente, acusando que as autoridades estavam usando de aparatos de manipulação e propaganda, com o intuito de confundir o país e criar um clima de tensão. Em comunicado emitido pela frente opositora, a mesa de Unidade Democrática, a oposição denunciou que, a incerteza domina o governo e, com palavras, eles pretendem esconder o que a cada dia é mais certo. Reticências. Os que primeiro desrespeitam a saúde do presidente são os funcionários mais graduados do governo, que fazem discursos bajuladores a Chávez, mas não têm a estatura para informar qual é a verdadeira situação de saúde do chefe do Estado. Acusaram ainda, o governo não quer reconhecer que há uma ausência temporária do presidente em funções e começa a lançar, com recurso ao seu aparelho de propaganda, uma enxurrada de rumores que visam enganar o país e criar um clima de tensão. A questão da ausência temporária é essencial, pois, segundo era noticiado na mídia venezuelana, partidários de Chávez, membros do Partido Socialista Unido da Venezuela, sob o comando do presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, estariam criando a sensação de que Chávez poderia retornar a qualquer momento, razão pela qual ele estava sugerindo o adiamento da posse para ocorrer agora em sessão do Tribunal Constitucional. A proposta revoltou os opositores, pois seria um golpe na Constituição venezuelana, que prescrevia que, na impossibilidade de o presidente eleito tomar posse no dia determinado, 10 de janeiro, Cabello, como presidente da Assembleia Nacional, deveria assumir interinamente e convocar eleições dentro de 30 dias. A situação estava tensa. O campo das informações era o espaço de batalha naquele momento. Os indícios era que Chávez realmente tinha piorado, sendo mais provável que estavam corretos os anúncios feitos pelo jornal espanhol ABC no dia 1º de janeiro, bem como as informações divulgadas no dia 11 de dezembro de 2012 pelo jornal Voz da Rússia de que Chávez teria entre 2 e 3 meses de vida. Criou-se mais cenários de luta dentro do governo para resolver a questão de quem deveria ser o sucessor do presidente, uma vez que a escolha de Nicolás Maduro não agradava a segmentos importantes do chavismo, especialmente os militares, embora também estivesse no planejamento do Grupo Garantia
garantir que os opositores não avançassem no espaço político que estava sendo aberto. Havia ainda o receio em parte da população venezuelana e na comunidade internacional do juramento que fora realizado pelos partidários do comandante em cerimônia presidida por Diosdado Cabello, pelo qual proclamavam, aspas, com todas as forças dos nossos ancestrais juramos ser leais. Não haverá força capaz de nos dividir, de nos separar, até alcançarmos a vitória definitiva. Esse juramento de lealdade tinha um contorno muito distante do que ocorre em um regime democrático e é mais próximo dos regimes fascistas, em que uma promessa de sangue solda os vínculos de lealdade de um grupo com a figura mítica de um líder. Foi o que se viu nos fascismos europeus dos anos 20, 30 e 40 do século XX. Ademais, a fragilidade das instituições venezuelanas, que são muito personalizadas, levaria a que elas se esfalecessem à medida que a ausência do líder messiânico produzisse vários possíveis substitutos que usariam da sua imagem para alcançar o poder. Era constante a suspeita de que a proposta de Diosdado Cabello de adiar a posse de Chávez tinha como meta impedir que Nicolás Maduro se concretizasse como o sucessor do presidente. Para tanto, ele precisaria de tempo para juntar o partido em torno do seu nome e, mais importante, garantir que as Forças Armadas o seguissem de forma segura. Os militares, por sinal, sempre foram peças essenciais no processo, conforme apontavam os observadores. Aspas, as Forças Armadas vão adquirindo o papel como árbitro na luta pelo poder que se gesta no interior do chavismo. Para ilustrar a sua importância naquele momento, ex-militares governavam em 11 dos 23 estados venezuelanos, ocupavam 3 pastas do governo, controlavam o aparato de assistência social e ocupavam a presidência da Assembleia. Cabello é ex-militar. Além disso, elas estavam em vários órgãos administrativos do país, seja pela presença direta das forças, seja pela transposição do modelo militar de organização e administração para as demais instituições. Curiosamente, isso respaldava a avaliação feita na época pela psicóloga política Colette Capriles, professora da Universidade Simón Bolívar, de que o exército, podendo ser extensível às forças armadas como um todo, era um corpo biopolítico, conforme declaração feita à imprensa brasileira, mais especificamente ao portal G1. Acrescentava ainda a essa sua percepção de que o modelo militar estava sendo aplicado em todos os lugares que, aspas, este regime assume para mudar e ordenar a vida das pessoas, reticências, e para isso constitui um sistema eficaz de localização e mobilização dos indivíduos por meio de organizações em que deve se inscrever, às vezes sem sua vontade, que os conduzem do berço ao túmulo. É uma referência ao fato de o militar ser convocado independentemente de sua vontade e ter de se adaptar a um estilo específico de vida e organização. Mas não se deve esquecer que isso é para o fim de prover a defesa do país perante outros países. Ela falou tal coisa não para criticar as Forças Armadas, mas para denunciar o uso delas na construção do regime bolivariano, levando consigo sua forma de organização, seus valores e uma massa de pessoas que dela participam por dever diferente do dever político, partidário e ideológico. Deve-se ressaltar que Chávez criou vários aparatos militares ou com configuração paramilitar. Apesar de o exército ser a peça fundamental, as forças são compostas ainda pela Armada Marinha, Força Aérea, Guarda Nacional e Milícia Bolivariana, havendo sobre este último uma interrogação de como se comportaria em caso de defesa do regime, uma vez que ela apresenta conteúdo ideológico e é vinculada ao regime político, e não ao Estado venezuelano.
mas uma reprodução do que ocorreu na década de 30 do século XX, mais precisamente na Itália fascista, Espanha franquista e Alemanha nazista.